na vida, né, de todos nós, né? Não precisa ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o tio. Na vida de toda a família tem um momento muito especial, quando, né, tem alguém que está aguardando, esperando a possibilidade de se ter um filho. A gravidez é um momento mágico, mas também é um momento que merece muita atenção de todos nós. Existem algumas situações das quais a gente precisa se preparar, porque, infelizmente, nem todas, né, mulheres grávidas têm a possibilidade de seguir com a gravidez de forma absolutamente normal, sem problemas. Por isso é necessário o acompanhamento pré-natal e cuidados médicos. E para falar sobre um tema que é sensível e importantíssimo, que é a pré-eclâmpsia, né, que é uma complicação perigosa da gravidez, o nosso convidado hoje aqui no CBN Vale Primeira Edição é o Dr. Arley Cleverson, ele que é consultor da ONG Prematuridade.com. Dr. Arley, muito bom dia, muito obrigado pela atenção com a CBN Vale, é um prazer recebê-lo aqui nesta quinta-feira. Bom dia, doutor. Olá, muito bom dia, Fernando. Um prazer todo meu poder vir contribuir. Espero poder ajudar vocês aí com informações e os ouvintes da rádio também. A gente sabe muito bem, né? Daqui a pouco a gente fala até sobre a ONG Prematuridade, mas a gente sabe muito bem que a gravidez, ela é um momento maravilhoso, fantástico, né? Mas tem que ter atenção, tem que ter cuidado, tem que fazer exames regularmente, tem que fazer o pré-natal. Isso tudo é necessário, não tem como ter uma gravidez sem poder acompanhá-la de perto e, logicamente, com um atendimento médico, um acompanhamento, não, doutor? Com certeza. O acompanhamento pré-natal, ele tem essa função, né? Ele tem essa utilidade justamente de proporcionar para o paciente o máximo de segurança possível através da realização dos exames necessários, sejam exames de sangue, sejam exames de ultrassonografias, justamente para poder, eu sempre falo no sentido de identificar alterações de maneira mais precoce possível, para que essa gestante ela tenha ali o máximo de segurança realmente ao longo do seu acompanhamento da gestação. Eu não vou saber dizer, tenho certeza que o senhor saberá dizer, mas existe uma série de fatores de riscos durante a gravidez. E entre esses fatores e riscos, né, tem a pré-eclâmpsia, que é muito difundida, muito falada, divulgada, mas sempre é preciso a gente reforçar as informações para que a mulher que esteja grávida possa saber, e também toda a família, como se direcionar numa situação como essa. E o senhor foi convidado para falar especificamente sobre a pré-eclâmpsia. Eu gostaria que o senhor começasse falando e explicando o que é a pré-eclâmpsia e qual é a diferença que tem em relação à hipertensão gestacional, doutor? Perfeito, Fernando. A pré-eclâmpsia já é uma doença em si, né? Uma condição no qual a gestante ela pode desenvolver ao longo da gravidez. E ela é uma condição ali que a gente costuma dizer, inclusive, ela é específica da gestação. Só desenvolve pré-eclâmpsia realmente quem é gestante. Então, e a principal característica da pré-eclâmpsia é o aumento da pressão arterial. E essa sua pergunta é muito pertinente porque existe muitas das vezes uma confusão em relação aos diferentes diagnósticos da grávida quando aumenta a pressão. Então, a pré-eclâmpsia, ela é a pressão arterial aumentada em conjunto com algumas alterações de exames, principalmente exames laboratoriais, exames de sangue. E também um exame de urina, né? Porque a principal alteração que classicamente sempre foi utilizada ali para o diagnóstico de pré-eclâmpsia é a chamada proteinúria. O que é a proteinúria? É a perca de proteína na urina. Isso é feito pela análise de um exame de urina simples mesmo, igual aquele que você faz no laboratório, ou então uma coleta de urina de 24 horas, são duas possibilidades, e tem outros exames de sangue que são feitos para avaliar alteração no sangue, como queda de plaqueta, alteração no fígado, alteração também renal, e tem uma outra complicação ainda que é o mais grave, é uma das complicações mais graves, né, um grande extremo da pré-eclâmpsia é a própria eclâmpsia, que é quando a paciente com a pressão alta, ela evolui com convulsões, por conta desse aumento da pressão arterial. A paciente com hipertensão gestacional é uma paciente que tem só a pressão alta e não vai ter nenhuma dessas outras alterações
seja laboratorial, seja no exame de sangue, no exame de urina, e nenhuma outra complicação nesse sentido. Doutor, eu tenho aqui algumas questões e, logicamente, talvez eu fuja um pouco da sequência exata, mas é porque, ao mesmo tempo que o senhor vai explicando, vai batendo a curiosidade. Recentemente eu passei por uma situação, meu neto nasceu há um mês, né? Mas foi uma gestação relativamente complicada, mas deu tudo certo, nasceu com 40 semanas, está lindo, maravilhoso, saudável, graças ao bom Deus e toda a equipe médica que trabalhou nesse sentido de fazer com que a gravidez se desenvolvesse. A gente fala de pré-eclâmpsia, o senhor citou aí as diferenças, e eu fico pensando assim, eu lembro que a minha filha ela fez uma série de exames, muitos exames, mas não consigo nem contar aqui a quantidade de exames que foram feitos. Na pré-eclâmpsia, para a gente poder detectar, né, a pré-eclâmpsia, que tipo de exame é feito, como é feito o diagnóstico, doutor? Perfeito. A gente tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia, ele compreende muito essa questão. Primeiro, a paciente ela tem um aumento da pressão arterial. Então, a pressão ela sobe, e geralmente esse diagnóstico ele costuma ser feito já com a paciente tendo esse aumento de pressão. E é uma condição silenciosa, costumo dizer, né? Na maioria das vezes a paciente ela não apresenta nenhuma queixa, nenhum sintoma, nada. Às vezes ela vai na consulta, e naquela medida de pressão arterial na consulta se identifica um discreto aumento de pressão. Na verdade, formalmente o diagnóstico da pressão é 14/9, acima de 14/9. Mas sempre qualquer aumento de pressão ao longo desse acompanhamento pré-natal deve chamar a atenção do profissional para o risco da paciente evoluir. A paciente apresentou pressão alta, na avaliação tem que fazer os exames ali para poder avaliar no sentido de se realmente é pré-eclâmpsia ou só uma hipertensão gestacional que costuma ser mais leve o quadro. Perfeito. E a gente fica aqui pensando, e eu penso dessa forma, eu fiquei preocupado, com muito medo, a questão de nascer de forma prematura. A gente sabe que existem recursos hoje que ajudam e muito, né? A criança mesmo prematura, ela tem, né, grande possibilidade de crescer e se desenvolver normalmente. Mas são fatores de risco, como a pré-eclâmpsia, e eu fico aqui, lógico, o ouvinte e todos nós queremos saber, a pré-eclâmpsia, ela pode provocar o quê? Ela é um fator de risco, ela pode levar a um parto prematuro, pode levar a criança a óbito. Quais são os riscos da pré-eclâmpsia? Perfeito. A paciente que já tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia, um dos principais riscos é justamente a prematuridade. E o trabalho da ONG prematuridade.com vem sendo, eu poderia colocar aqui, né, em duas frentes, um trabalho muito importante e que tem sido fundamental no sentido de apoio àquelas famílias que tiveram um bebê prematuro por diferentes causas, e aí é um trabalho de apoio, de assistência a essas famílias em vários sentidos, em várias esferas. Ao mesmo tempo, a ONG já vem atuando também nesse sentido de prevenção das complicações que levam à prematuridade. E a pré-eclâmpsia é uma das principais. Eu até digo que existe uma relação muito forte entre pré-eclâmpsia e prematuridade. Pensando em números, de todos os quadros de pré-eclâmpsia, 30%, um terço das mulheres, uma em cada 3 mulheres que tem pré-eclâmpsia vai ter um parto prematuro. Da mesma forma, de todos os grupos de bebês que nascem prematuros, vão vir um a cada 6, 15% desses partos prematuros que acontecem é por conta da pré-eclâmpsia. E o Brasil, ele está no top 10 do mundo em prematuridade. São 10% das gestações no Brasil, infelizmente, finalizam ali, né, terminam em um parto prematuro. Então, é um problema realmente que a gente precisa ter uma atenção muito especial, e a partir do momento que a gente foca na pré-eclâmpsia, e no sentido de prevenção da pré-eclâmpsia, a gente indiretamente também está falando de prevenção de prematuridade. Bom, quando a gente fala de prevenção, a gente sabe que existe todo um trabalho, regras, normas, receitas, que a mulher grávida ela tem que respeitar, a alimentação tem que ser adequada, tem uma série de fatores, né? Em termos de ações preventivas, a pré-eclâmpsia, ela surge de forma relativamente natural ou ela pode ser evitada? Tem algum fator que provoca a pré-eclâmpsia, doutor? Eu vou começar pelo final dessa sua pergunta, justamente em relação aos fatores de riscos, né? Existem algumas condições que aumentam o risco da pré-eclâmpsia. O fato da paciente já ser hipertensa, então a paciente já tem um diagnóstico de pressão alta e ela engravida, é uma paciente com alto risco.
Uma paciente que tem histórico de pré-eclâmpsia numa gravidez anterior é um outro importante fator de risco. Algumas doenças autoimunes, como uma doença chamada SAF, que é um tipo de trombofilia, aumenta o risco de pré-eclâmpsia também. E a gente pode falar de diabetes, de gestação gemelar, a gente pode falar aqui também de obesidade. São condições que aumentam o risco e têm associação de risco com a pré-eclâmpsia, para a paciente desenvolver a pré-eclâmpsia em si. Falando na prevenção, um ponto importante e uma avaliação que é fundamental e tem sido cada vez mais preconizada, recomendada, para que seja realizado ao longo do pré-natal, é a realização do rastreamento, ou seja, essa avaliação de risco, na avaliação do exame morfológico do primeiro trimestre, que é uma ultrassonografia. Mas nesse morfológico do primeiro trimestre, a gente tem como avaliar se a paciente tem o risco de desenvolver pré-eclâmpsia, e esse é um exame-chave que eu considero justamente por essa possibilidade e oportunidade da gente entrar com medidas de prevenção de maneira precoce ao longo da gravidez. E o senhor fala do exame morfológico, eu passei por isso e a gente ficou muito preocupado, né? Porque a gente sabe muito bem que, entre aspas, o natural são 9 meses de gestação, 40 semanas, e aí vem o bebê. Um pouquinho antes tem a preocupação natural de todos nós. E aí a gente fica também, né, com aquela preocupação, o tratamento, como que é desenvolvido, como que é feito. A minha filha passou por uma série de tratamentos, medicamentos. Quais são as alternativas, né, de tratamento para gestantes em risco de parto prematuro devido à pré-eclâmpsia? Para essas pacientes que têm um risco aumentado de pré-eclâmpsia, de desenvolver pré-eclâmpsia, ela fez a avaliação no morfológico do primeiro, identificou que ela é uma paciente de alto risco. A principal medida, e que tem já uma recomendação muito forte, até do ponto de vista científico, né, de recomendação, é o uso da aspirina para a prevenção da pré-eclâmpsia pré-termo. O que é a pré-eclâmpsia pré-termo? Aquela que aparece com menos de 37 semanas. É essa que traz o maior risco de parto prematuro, risco para a saúde desse bebê que vai nascer prematuro e ter todas aquelas complicações que a prematuridade em si traz, e costuma ser também os casos mais graves. Então, essa é a recomendação que tem maior, eu poderia dizer hoje, maior robustez científica, né, para poder prevenir esse tipo de pré-eclâmpsia, o uso da aspirina da paciente desde o começo, mas tem também a possibilidade ali da paciente ter cuidado e atenção à ingesta de cálcio adequada, e aí tem uma recomendação de no mínimo 800, 900 miligramas de cálcio na dieta por dia. Se não tiver essa necessidade, essa ingesta, fazer suplementação de cálcio ali numa dose baixa, pelo menos de 500 miligramas a 1 grama, e tem e um ponto importante que não posso deixar de falar aqui, Fernando, é a questão do estilo de vida, porque eu falei da aspirina, falei do cálcio, existem alguns outros suplementos que podem ser utilizados também, mas assim, a base do estilo de vida, uma dieta balanceada, tem estudos trazendo ali a importância de uma dieta mais anti-inflamatória, auxiliando e diminuindo o risco, a prática de exercício físico desde o primeiro trimestre, ao longo de toda a gravidez também, diminui o risco de maneira considerável, e cuidado com sono, gerenciamento de estresse, tudo isso faz parte, é importante para prevenir pré-eclâmpsia. Eu tenho certeza absoluta que lá no site, né, da ONG Prematuridade.com, a gente vai encontrar todas estas informações, e o senhor falando do tratamento, falando da prevenção, e lógico que a gente sabe, e o senhor mais do que eu sabe que a medicina, né, ela evolui de uma tal forma, todo dia, toda hora, tem algum estudo, tem alguma pesquisa que está sendo desenvolvida, novas informações chegam a todo momento, por isso que o médico, ele nunca para de fazer a faculdade, né? Porque ele estuda todo dia, toda hora, todo momento para se atualizar. Pesquisas recentes, né? Existe alguma pesquisa nova, o senhor tem acompanhado, tem novas abordagens para tratamento ou prevenção? Como é que está esse processo, doutor? Falando do tratamento em si, da pré-eclâmpsia, o principal manejo é controle dessa pressão arterial e monitorização dessa paciente, tá? Tem um exame, inclusive, acho que de maior nível de atualização que eu poderia trazer aqui, e que tem sido muito estudado desde 2016. Em 2023, teve um estudo muito importante da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, e que, inclusive, esse exame entrou no rol da ANS aqui no Brasil, né, podendo ser ali coberto pela saúde complementar, pelos planos e convênios,
é um exame chamado razão S-FLIT-PLGF. Esse exame, esse é um nome esquisito, né, um nome estranho, mas nada mais é do que avaliar algumas substâncias que são liberadas pela placenta para entender o risco dessa paciente desenvolver pré-eclâmpsia no curto prazo, e no máximo nas próximas 4 semanas. E é um exame que pode ser utilizado com esse objetivo de avaliar a função da placenta, avaliar o risco de desenvolver pré-eclâmpsia, e que é algo realmente muito recente e que é importante que as pessoas saibam que existe essa possibilidade de fazer esse exame a partir da 20ª semana de gestação para avaliar esse risco e avaliação, quanto até o diagnóstico de pré-eclâmpsia também. Bom, os exames, eles são fundamentais, né? Tem que ser realizados, todos possíveis, né? O que oferecer de exame para gestante tem que ser feito, eu penso dessa forma, né? Porque a gente tem que acompanhar, tem que saber qual é a situação real, né? Do feto, né? Da gestação, da criança e da mamãe, a gente tem que acompanhar de perto. Mas aí eu fico aqui pensando, o senhor já falou sobre a pré-eclâmpsia. Se eu tiver a dengue, eu vou ter febre, vou ter dor de cabeça, dor no corpo. A pré-eclâmpsia, ela apresenta sintomas, ela apresenta sinais, doutor? Na maioria das vezes é uma doença silenciosa. E o diagnóstico ele se dá por conta dessa identificação do aumento da pressão numa avaliação. Entretanto, existem alguns sinais de alerta para complicações da pré-eclâmpsia, como, por exemplo, a própria eclâmpsia, que é a questão da convulsão, que eu tinha comentado aqui, que a paciente pode apresentar de complicação, e tem uma outra alteração também de extrema relevância, que é a chamada síndrome HELP. Para essas complicações, fatores como o paciente que já tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia, principalmente, a dor de cabeça, a presença de dor de cabeça, principalmente de forte intensidade, presença de alterações visuais, principalmente, às vezes a paciente ela tem pontos brilhando, ela visualiza ali pontos brilhantes, ou turvação visual, embaçamento ali na vista, dor na região aqui, em cima do abdômen, do lado direito, que é bem na região do fígado, isso pode ser um sinal de alerta também, muita ânsia de vômito, até vômitos mesmo, mal-estar, então são sinais de alerta para a paciente que já tem pré-eclâmpsia, pensando no risco dela ter alguma complicação da pré-eclâmpsia. Bom, a pré-eclâmpsia, ela é um fato, ela se faz presente, né, na vida, é um risco que tem para quem está grávida e, logicamente, é um risco também para o bebê. A pré-eclâmpsia, ela pode levar ao parto prematuro, pode também, de repente, em razão da pré-eclâmpsia, ter a indução desse parto, porque eu passei por isso quando o médico chegou e falou assim, a gente provavelmente vai ter que induzir o parto. Fica aquela preocupação, a pré-eclâmpsia pode levar a isso, doutor? Pode sim. Nos casos onde existe risco para a saúde da mãe ou para a saúde do bebê, pode ser necessário ali a antecipação do parto. E esse parto ele pode ser tanto um parto normal, por uma indução, ou um parto cesariana. Isso vai ser necessário uma avaliação ali do profissional para entender qual seria a melhor via de parto. Em alguns casos, é possível, sim, tentar a indução para ter o parto normal. Em outros casos, a gente vai priorizar ali pela necessidade da cesárea. Mas sempre quando a vida, né, da mãe ou do bebê tem um risco maior ali, nesses casos, são os casos principalmente ali que a gente precisa antecipar o parto. Bom, a gente sabe que tem a pré-eclâmpsia e tem a gravidez, a indução ao parto, o parto acontece, o bebê nasce de forma prematura. Para o bebê, o fato da mãe ter tido pré-eclâmpsia, já o fato de ser prematuro já é uma preocupação. A pré-eclâmpsia, de alguma forma, pode afetar o bebê, o recém-nascido? Existem complicações com repercussão de curto, médio e longo prazo. A principal que muito se fala de curto prazo, além da prematuridade, o bebê que já nasce prematuro e que tem os riscos ali relacionados ao próprio parto prematuro, né? Uma complicação muito, muito importante e também de grande relação com a pré-eclâmpsia é a restrição de crescimento fetal. Como a pré-eclâmpsia tem como um dos principais fatores de origem dessa doença os problemas na formação da placenta e na função da placenta, esse bebê que tem como origem ali de nutrientes, de oxigênio, a própria placenta, esse bebê ele tende a crescer menos do que é esperado de crescimento. E essa restrição de crescimento também é um fator que aumenta riscos para ele após o nascimento.
Pensando em médio e longo prazo, a pré-eclâmpsia, tanto para a saúde da mulher, da mãe ali gestante, quanto para a saúde desse bebê, aumenta riscos de doenças cardiovasculares, doenças do coração, como a própria pressão alta, AVC, por exemplo, trombose, riscos também de doenças metabólicas, como a própria questão de obesidade, diabetes, isso ao longo da vida também. Perfeito. Nós estamos conversando aqui no CBN Vale, primeira edição, com o Dr. Arley Cleberson. Ele é consultor da ONG Prematuridade. A gente vai falar sobre a ONG, doutor, no próximo bloco. O senhor é obstetra, especialista em perda gestacional, pré-natal de alto risco e ultrassom morfológico. E, logicamente, a pré-eclâmpsia é um desses fatores que são um risco para a saúde da gestante. Eu falei lá, eu acho que no início da conversa, não dá para enumerar os riscos existentes. Somente o pré-natal é fundamental, esse acompanhamento. A gente tem que ter esse poder de, eu não digo convencer, mas toda gestante, toda família tem que entender que o acompanhamento desde o início da gravidez, desde o primeiro dia que a pessoa fica sabendo que está grávida, é fundamental, não, doutor? Sem sombra de dúvidas. Esse acompanhamento ao longo do pré-natal, quando bem feito e feito da maneira mais completa possível, que é capaz de trazer segurança para essa gestante, para esse bebê e, consequentemente, para os seus familiares, como você falou, né? Você teve aí o nascimento do seu neto, né? Da sua filha, faz um mês, e com certeza isso impacta também. Quando eu falo do cuidado da saúde dessa gestante, a gente fala da gestante, a gente fala do bebê e fala daqueles que estão em volta, que fazem parte ali também do vínculo dessa gestante. Doutor, ainda sobre pré-eclâmpsia, logicamente a gente sabe muito bem que a gente discutiu, falou sobre as principais situações, a prevenção, o tratamento, tudo que deve ser feito em relação ao tema. Tem ainda alguma outra informação que escapou dessa nossa conversa? Detalhes que o senhor gostaria de passar para o ouvinte CBN sobre a pré-eclâmpsia, doutor? Em relação à questão da pré-eclâmpsia, acredito até que a gente contemplou bastante as principais informações e que eu queria aproveitar para reforçar, né, o impacto, a necessidade de a gente ter uma visão na assistência pré-natal muito mais com o objetivo de prevenir a pré-eclâmpsia do que esperar com que essa condição apareça, se desenvolva, para que só então o profissional ele possa atuar de maneira mais ativa. A gente pode agir ativamente na prevenção. E com essas medidas de prevenção, a gente tem a capacidade hoje, Fernando, de diminuir esse risco das pacientes que já são identificadas como de alto risco, de pelo menos 60%, e dependendo ali, eu posso dizer ali, até baseado na verdade da minha experiência, a gente chegar até nos 80% combinando diferentes estratégias, né? Como eu falei, estilo de vida, dieta, exercício físico, fundamental, o uso da aspirina, a parte dietética do cálcio, se necessário, a suplementação, existem alguns outros suplementos que podem ser utilizados, a combinação de tudo isso, a gente consegue ali minimizar e diminuir esse risco em até 80%. Imagina o impacto que a gente pode ter na assistência pré-natal em todos os âmbitos, reduzindo o índice de pré-eclâmpsia, lembrando que é uma das principais complicações. 1 em cada 12 gestantes vai desenvolver pré-eclâmpsia. Então, imagina a quantidade de gestantes que a gente tem hoje no nosso país, a gente tem a possibilidade de reduzir esse índice, diminuindo todo o impacto que vai ter, tanto para a saúde da mãe, saúde da criança, risco de prematuridade. Essa mãe, pela pré-eclâmpsia grave, ela tem um risco maior também, assim, de ficar mais tempo internada e ficar em UTI, o risco de vida, enfim, os impactos são inúmeros. Queria trazer aqui, reforçar a importância e o foco que a gente precisa ter ao longo do pré-natal na prevenção, porque essas são medidas que são eficazes e que fazem diferença. Bom, a gente já no dia a dia, né, a gente tem que fazer esse trabalho de prevenção da nossa própria saúde. Imagina então uma mulher gestante, né, um bebê, um feto, vai nascer uma coisa, é a coisa mais linda do mundo, né, você colocar um ser humano, né, o nascimento, não tem significado nada, possa ser maior, um significado maior do que o nascimento de uma criança. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, eu acompanhei, eu vi algumas situações, algumas informações lá no site prematuridade.com.
é uma ONG, e pelo que eu vi, é uma associação formada por pais, familiares, de cuidadores de bebês prematuros. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a ONG prematuridade.com. O que o senhor pode trazer de informação para que as pessoas conheçam um pouco mais o trabalho desta ONG? A ONG, ela promove um trabalho incrível, assim, realmente, de apoio a familiares, né, aos pais ali e aos bebês prematuros. Então, ela tem uma ação em âmbito nacional, não tem fins lucrativos, e no Brasil, atualmente, a única ONG, né, organização que atua com essa finalidade de apoio e de garantir também ali os direitos desses bebês prematuros. As famílias que têm um bebê prematuro ali, elas podem procurar suporte da ONG através do próprio site que você mencionou agora, o prematuridade.com. Na ONG, a gente tem a possibilidade dessas pessoas, desses pais de prematuros, contarem com suporte jurídico. Existem hoje leis de apoio aos pais, né, tanto a mãe quanto o pai em si, desse cuidado, dessa atenção, porque são pais que muitas das vezes necessitam de mais tempo para poder cuidar do filho, né, que tem a prematuridade, fica tempo inteiro internado. Então, existe essa assessoria jurídica. Existe também um núcleo de apoio à saúde mental, que a gente sabe que o quanto que é desafiador, o quanto que para esses pais ter o seu bebê prematuro, na boa parte das vezes ali internado numa UTI, com riscos envolvidos devido à prematuridade. Então, eles poderem contar também com esse suporte, com esse apoio à saúde mental, é fundamental. Então, é uma rede realmente que a gente, dentro da ONG, tem a possibilidade, a felicidade de oferecer para esses familiares, para esses pais de prematuros. E é muito bacana, a gente sabe que o apoio é fundamental nesse momento, porque a mente da mamãe, quando o filho apresenta algum problema, ou ela tem algum problema de saúde, é algo muito complexo. A gente vê a luta da mamãe, né, em poder gerar o seu filho com saúde, e aí ela se acha responsável se acontece algum problema. Tem que se trabalhar esse lado, né? A saúde mental hoje, ela também é essencial nessa questão da gravidez. Sempre foi, né? Mas hoje tem que ser... Eu vi uma notícia lá no site de vocês, eu acho que é do ano passado, né? De que vocês... A ONG prematuridade.com ia apresentar uma espécie de plano nacional de atenção à prematuridade. Isso seguiu adiante? Tem já informações novas sobre isso, doutor? A ONG está constantemente desenvolvendo ações. Dentro desse, vamos colocar aqui, dentro desse plano de atenção à prematuridade, a gente tem ações de conscientização. Uma das ações que se dá de grande relevância, né, a nível nacional e mundial é no mês de novembro, que inclusive a gente tem o Novembro Roxo, que acontece, a gente tem um dia mundial de conscientização da prematuridade, que é o dia 17 de novembro. Então, o mês de novembro é um mês de dedicação, de conscientização em relação a prematuridade, todos os riscos envolvidos e a necessidade de prevenção e também de cuidado desses bebês prematuros. E, além disso, todo esse suporte, né, que a ONG conta também de apoio. A ONG vem crescendo, ainda não foi lançado algumas, mas vem crescendo também iniciativas, né, com iniciativas privadas, iniciativas com instituições de sociedades também para esse apoio, para contar com esse apoio científico, para desenvolver os trabalhos necessários e campanhas ali necessárias para auxílio das famílias, auxílio desses bebês prematuros também. E tem uma situação até, Fernando, que nesse mês agora vai ser em junho, se não me engano, a gente vai ter, dia 5 de junho, vai ter um evento voltado para profissionais da saúde, justamente com esse objetivo de capacitação, disseminação, propagação dessas informações de profissionais da saúde. Vai ser o primeiro encontro nacional de prematuridade e o segundo seminário internacional de neonatologia. Vai ser em São Paulo, esse encontro, e todos os profissionais da saúde que estiverem ouvindo aqui, tiverem interesse de se inscrever e participar, podem ter mais informações no site também, mas tem a disponibilidade para compra
no site Simpla, consegue também fazer sua inscrição e garantir sua participação. Com certeza vai ser um evento importante no sentido de não apenas conscientização, mas de capacitação, de levar informação para esses profissionais para ter o apoio tanto na assistência à gestante, com alto risco de ter um parto prematuro, e também daquela criança, daquele bebê que nasceu de forma prematura, né? Então, vai ser um momento ali importante para que a gente possa compartilhar essas informações. Bom, eu já vou aqui, logicamente, alinhar com a Gabriela Guastella, né, que fez esse contato, essa assessoria de imprensa que ela realiza, essa divulgação, para a gente, na proximidade dos eventos, poder falar um pouco mais sobre os eventos e divulgar aqui na nossa região do Vale do Paraíba, para que as pessoas tenham a oportunidade de participar. Para fechar a nossa conversa, não é nenhuma pergunta, eu só tenho 2 pontos de vista. Uma, eu concordo com vocês. Licença maternidade tem que ser ampliada. 4 meses, muito pouco, né? A licença natural, normal, não estamos falando nem da licença maternidade em caso de bebês prematuros. E temos que ter a consciência de que a prevenção, né, uma saúde, uma vida levada com equilíbrio, com uma ótima alimentação, com exercício, pode ajudar em todas as áreas da saúde, evitando problemas, riscos desnecessários. Dr. Arley, quero agradecer a sua presença, parabéns pelo trabalho, todos vocês que estão envolvidos, né, com a ONG Prematuridade.com. Prematuridade.com, esse é o endereço na internet. Onde mais eu encontro? Como é que faço para entrar em contato? A ONG, a gente tem tanto no YouTube, tem nas redes sociais também, além do YouTube, tem o Instagram, que você também tem a possibilidade. O site, a prematuridade.com, onde poderia ser também um dos principais canais ali, você poder, com os familiares, pais de prematuros, poder contar com esse apoio e buscar realmente ali com informações. Deixo aqui as minhas redes sociais também, é o @dr.arleycleverson, com 2L e Y, como vocês podem ver aí no nome. Tá lá, doutor Arley Cleverson, né, que foi o nosso convidado, ele que é especialista obstetra, especialista em perda gestacional pré-natal de alto risco e ultrassom morfológico. Ou seja, tem muito, né? A gente teria temas para discutir e conversar em pelo menos mais uns 58 programas. Doutor Arley, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho ao senhor e todos envolvidos com o Prematuridade.com e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fernando. Fico muito feliz de poder compartilhar informações relevantes quanto à pré-eclâmpsia e, acima de tudo, quanto ao trabalho da ONG Prematuridade, que vem aí trazendo apoio e incentivo para as famílias de bebês prematuros, cuidando também desses prematuros ali. São muitas histórias, felizmente, muito felizes de apoio desses bebês de muitas famílias no Brasil inteiro que nasceram prematuros. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Muito obrigado ao Dr. Arley Cleverson, consultor da ONG Prematuridade.